Vamos então continuar aqui o capítulo 5. Nós estamos agora na questão 99. E aqui nós vamos ver o Kardec colocar. Este fenômeno, né, que é o fenômeno de transporte, nós estamos aqui esse capítulo falando das manifestações físicas espontâneas, e ele está se dedicando aqui a esse final ao transporte. Este fenômeno, que é o transporte, oferece uma particularidade bastante singular. É que certos médiuns não obtêm senão no estado sonambúlico, e isso se explica facilmente. Então nós vamos ver que o estado sonambúlico que o Kardec coloca é o transe, né? É o estado inconsciente de transe, mas também nós vamos ver o Kardec se referindo ao estado sonambúlico e mediunidade sonambúlica quando ele fala daqueles que são paranormais. Nós vamos ver um exemplo que ele coloca de um rapaz que é um paranormal. Ele em transe, né? Ele quando está em transe, ele olha para as pessoas e ele vê tumor, ele vê má formação, ele vê os órgãos internos, ele vê as pessoas por dentro e diz aonde está o problema. E quando as pessoas perguntam para ele qual que é o remédio, qual que é a solução para o problema, aí ele procura um médico, aí ele coloca, eu vou conversar com o médico, e o médico que vai dar a receita. Num dos casos ele até coloca para a pessoa o que ele está vendo, e quando ela pergunta ele fala, olha, eu não estou com o médico aqui, então eu não tenho como lhe falar. A próxima vez, se o médico estiver aqui, que aí o médico é um desencarnado, então a gente vai ver um paranormal, que em transe consegue ver as pessoas por dentro, e aí ele é médium também, médium ostensivo. Por quê? Porque a hora que ele vai conversar com o médico, que é um desencarnado, ali ele está atuando como médium. Então o paranormal e médium juntos, trabalhando, o Kardec coloca como mediunidade sonambúlica, né? Como ele coloca aqui no estado sonambúlico, que é esse estado de transe. Mas existe essa diferenciação também nessa nomenclatura que o Kardec coloca, que é paranormal e médium ostensivo ao mesmo tempo. Então vamos lá. Há no sonâmbulo, né, e aqui já expliquei do que se trata. Ninguém pode pensar que é aquele sonâmbulo que levanta à noite, né? Não é ele. A gente precisa tá sempre deixando bem claro qual é o termo, como Kardec emprega o termo, né? Então, há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Tal é o caso dos transportes, dos quais fomos testemunha, né? Nós estamos vendo aqui o Erasto explicando, nós vimos no nosso estudo passado, a dificuldade que é para a realização do médium de transporte. E aqui nós vamos ver uma realização de transporte que foi feita na Sociedade Espírita, ali com o Kardec, junto aos estudos ali deles. Nós vamos ver agora o Kardec entrevistando, né, o espírito que realizou o transporte, que é um espírito menos esclarecido, é um espírito inferior, né? E nós vamos ver o Erasto explicando, dando as explicações para as perguntas do Kardec, porque esse espírito inferior não tem conhecimento. Então o Erasto está ali, ele vai explicar, porque o espírito responde do jeito que ele acha, do jeito que ele entende. O Erasto vai dizer o que está certo, o que não está, e dá as explicações. E nós vimos no nosso estudo passado que a dificuldade do transporte, porque só pode ser realizado por um espírito junto a um médium. Não adianta outros médiuns tentarem ajudar, que não dá. Nós vimos também no estudo passado que é uma característica especial do médium de efeitos físicos, especial para trabalhar com transporte, e um espírito desencarnado também com características para trabalhar com transporte. Então tem que ser um espírito com essa característica e um médium de efeitos físicos com estas características também, né? Não só o de efeitos físicos não consegue fazer o transporte. Então a gente viu quanto é complicado, né? Quanto é
delicado, por isso é tão raro, né, o médium de transporte. Até comentei no nosso estudo passado que o único que eu sei que é sério, que realmente fazia um trabalho, não só como médium de materialização, mas de transporte, é o Peixotinho, no Rio de Janeiro. Pode ter outro, mas eu comprovadamente, assim, sério, não conheço, realmente é muito raro. Tal é o caso dos transportes dos quais fomos testemunha, que aqui ele está falando dessa realização do transporte feita ali na reunião deles. As questões seguintes foram endereçadas ao espírito que os havia produzido. Eu coloquei, né? O espírito que produziu o transporte, é com eles que o Kardec conversa. Mas suas respostas se ressentem por vezes de sua insuficiência, quer dizer, as respostas se ressentem por causa do desconhecimento do espírito, por ser um espírito inferior, ele não tem cultura, ele não tem conhecimento para poder esclarecer as perguntas do Kardec. Nós a submetemos, então, vamos lembrar que todas as respostas que são dadas para o grupo do Kardec são por escrito. Então, nós a submetemos ao Espírito Erasto. Então, essas perguntas foram feitas, o Espírito escreveu a resposta, eles submeteram ao Erasto e o Erasto respondeu. Então, nós vamos ver as notas do Erasto explicando, respondendo as questões. Então, nós a submetemos ao Espírito Erasto, muito mais esclarecido do ponto de vista teórico, e que as completou com observações muito judiciosas, né? Muito claras, pertinentes, corretas, né? Um é o artesão e o outro sabe. Quem que é o artesão? O espírito que realizou o transporte. Ele fez o trabalho. E o outro é o sábio, que tem conhecimento, o espírito elevado, que é o irmão Erasto, que foi discípulo de Paulo. E aí ele vai dar as explicações. Então, um é o artesão, o outro o sábio. E a própria comparação dessas duas inteligências é um estudo instrutivo, porque prova que não basta ser espírito para tudo compreender. E isso é muito importante que a gente entenda. O Kardec está sempre batendo nessa tecla. Não basta ser espírito para tudo compreender. Tem pessoas que, por não estudarem, por ignorância, acham que é porque está desencarnado, sabe o que está falando, sabe o que está colocando. Não, é a mensagem de um espírito. Então, a gente tem que acatar porque é um espírito. O espírito, a única diferença para nós que estamos encarnados é que ele está usando... Nós estamos usando uma vestimenta, que é o nosso avatar aqui para trabalhar na Terra, e ele está sem a vestimenta. Aqui é espírito, perispírito e um corpo, que é a vestimenta. No plano espiritual é espírito e perispírito, só não tem a vestimenta. Não muda nada. É a mesma coisa quando a gente vai tomar banho. Você tira a roupa para tomar banho, você continua a mesma pessoa. Você deixa a roupa aqui na Terra quando você desencarna, você continua a mesma pessoa. Quem tem conhecimento continua com conhecimento, quem não tem continua sem. E por isso que é muito importante, tem que se analisar, né, as respostas, colocar o texto ou a psicofonia, as respostas que foram dadas por um determinado espírito sobre o crivo, sobre a análise de pessoas que tenham conhecimento da obra básica, que tenham conhecimento da obra de Kardec, para poder fazer uma análise se aquela mensagem é pertinente. Não importa o nome que o espírito dê, não faz a menor diferença. O que tem que ser analisado é o texto, o contexto, para ver se ali realmente há uma mensagem, há algum ensinamento, porque como o próprio Erasto coloca aqui no livro dos médiuns, é preferível, e no livro dos espíritos também, é preferível perder 9 verdades a se aceitar uma mentira. Então, se vem 10 informações, uma é mentira, descarta tudo. Por quê? Porque a verdade volta. A verdade é a verdade, ela vai aparecer de um jeito ou de outro. E não se pode correr o risco de aceitar uma mentira. Então vamos lá. São vários itens, né? Aqui, dentro da questão 99, são várias perguntas do Kardec. Primeira pergunta. Rogo-vos nos dizer por que os transportes que fazeis não se produzem senão no sono magnético do médium?
O espírito responde, lembrando que é um espírito inferior, né? Isso se prende à natureza do médium. Os fatos que produzo quando o meu está dormindo, quando o meu médium, né, está dormindo, igualmente poderia produzi-los no estado de vigília com um outro médium, né, que se esse médium conseguisse produzir em estado de vigília, né, fora do transe, né? Por que fazeis esperar tão longo tempo o transporte de objetos e por que excitais a cobiça do médium, irritando o seu desejo de obter o objeto prometido? Quer dizer, ele está ali cutucando, ele está incitando o médium a que o médium queira também que esse objeto venha, e aí ele fica provocando o médium, e agora nós vamos ver a colocação dele, depois vamos ver a explicação do Erasto. O espírito coloca: esse tempo me é necessário, a fim de preparar os fluidos que servem para o transporte. Quanto à excitação, não é, frequentemente, senão para divertir as pessoas presentes e a sonâmbula, né? O médium que está ali em trânsito, ele considera essa instigação, esse cutucão que ele dá, ficar instigando o médium como uma colocação para divertir as pessoas. Aí o Erasto vem explicar. Nota de Erasto: o espírito que respondeu não sabia mais. Quer dizer, ele não sabia mais do que aquilo que ele colocou. Ele não sabia, não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo. O Erasto vai explicar. O espírito que respondeu não sabia mais. Não se dá conta do motivo dessa cobiça que aguilhou, que aguça instintivamente, sem lhe compreender o efeito. Ele não sabe, né, que aquela cobiça, aquilo que ele está cutucando ali o médium, é necessário para que o médium produza mais ectoplasma. Vamos lembrar a explicação que o Erasto deu no nosso estudo passado, que é necessário, proporcionalmente necessário os fluidos, porque junta o fluido do espírito, o fluido do médium, ou seja, o ectoplasma do médium, o fluido vital do médium se junta a isso para envolver o objeto que vai ser transportado. E esse fluido é diretamente proporcional ao objeto. Então não faz diferença o peso, não existe gravidade para o espírito que vai fazer o transporte, mas a quantidade de energia é proporcional ao tamanho, né? É proporcional ao peso daquele objeto a ser transportado. Por isso que é mais fácil transportar coisas pequenas do que, por exemplo, transportar um vaso, uma mesa, como acontece, eles levantam a mesa lá nas comunicações, a mesa bate, mas transportar uma mesa exige do médium e exige do espírito uma quantidade de energia, de fluidos, de ectoplasma muito maior. Nem sempre o médium tem condições de dar, nem sempre o espírito tem condições de dar. Precisa juntar os dois para que isso possa acontecer. Então o espírito que respondeu não sabia mais. Não se dá conta do motivo dessa cobiça que aguilhou, que aguça instintivamente sem lhe compreender o efeito. Crê divertir, ao passo que, em realidade, provoca, sem disso se aperceber, uma maior emissão de fluido, né? Uma maior emissão de ectoplasma do médium, né? É a consequência da dificuldade que o fenômeno apresenta. Dificuldade sempre maior quando não é espontânea, sobretudo com certos médiuns. Dependendo do médium, essa dificuldade para o que é necessário para um transporte, ela é maior, e alguns médiuns têm dificuldade, porque não basta, como nós já colocamos, não basta ser médium de efeitos físicos, ele precisa também ser, digamos assim, ter uma especialidade, ele ter mais uma característica que essa para o transporte. Outra pergunta do Kardec. A produção do fenômeno se prende à natureza especial do médium e poderia se produzir por outros médiums com mais facilidade e prontidão? Aí o espírito que
fez o transporte responde: a produção se prende à natureza do médium, né? Cada um tem a sua natureza, cada médium tem a sua. E não pode ser produzida senão com naturezas correspondentes, pela prontidão, o hábito que adquirimos correspondendo frequentemente, quer dizer, comunicando frequentemente com o mesmo médium, nos é de um grande socorro. Então o médium não consegue, ele não entende, né? Ele não sabe que há essa necessidade, essa correspondência é muito maior e muito mais forte do que esse espírito pensa, porque é um espírito que não tem conhecimento, né? O Erasto já explicou isso antes. Essa precisa ser características especiais do médium, características especiais do espírito e as duas correspondentes. Kardec pergunta: a influência das pessoas presentes contribui com alguma coisa? O espírito responde: quando há incredulidade, oposição, podem nos incomodar muito. Gostamos bem mais de fazer nossas provas com os crentes e pessoas versadas no espiritismo, mas não quero dizer que a má vontade poderia nos paralisar completamente. De novo, falta de conhecimento dele, desse espírito que fez o transporte, porque nós vimos na explicação do Erasto que alguém que não esteja em sintonia, alguém que esteja duvidando, alguém que esteja ali com a mente fora, né, da sustentação, fora ali do objetivo de ajudar no trabalho, atrapalha a ponto de não se poder realizar o transporte. O Erasto deixa isso bem claro. Então, de novo, o espírito que fez o transporte não tem conhecimento, dá uma resposta errada. Então, por aí a gente vê como tudo tem que ser analisado. Ele fez o transporte, mas ele não tem cultura, ele não tem conhecimento para entender o que ele fez. Ele consegue fazer, mas não sabe, não consegue entender como se realiza o processo. Kardec pergunta: onde fostes buscar as flores e os confeitos, né, os doces que transportastes? Lhe responde: as flores apanham-as nos jardins, onde me aprazem. Aí o Kardec continua: e os confeitos? O confeiteiro terá se apercebido da sua falta? Ele responde: apanho-os onde quer. O confeiteiro nada notou, porque colocou outros em seu lugar. De novo, isto aqui está errado. Vamos ver depois o Erasto corrigindo. Mas os anéis têm valor. Onde os tomastes? É que isso não prejudicou aquele de quem os tirastes? Ele responde: apanhei-os em lugares desconhecidos a todos, e de maneira que ninguém possa ter algum prejuízo. De novo, ele está errado. E aí nós vamos ver aqui a nota do Erasto esclarecendo. Creio que o fato está explicado de um modo insuficiente, né? Incompleto. Para não dizer, né, que foi uma forma educada do Erasto dizer que o espírito não sabe o que está colocando, né? Em razão da capacidade do espírito que respondeu. Quer dizer, em razão de ser um espírito inferior, em razão da deficiência, do desconhecimento que esse espírito tem. O Erasto continua: sim, pode nisso ter causado um mal real. Então a gente está vendo aqui que não é, o Erasto está sendo muito educado, mas na realidade não é um desconhecimento. Ele não quis colocar que ele poderia, o que ele subtraiu, né? Ele roubou da onde ele foi buscar as coisas. Então vamos voltar aqui. Sim, pode nisto ter causado um mal real, mas o espírito não quis passar por ter subtraído o que seja. Educadamente, o Kardec o Erasto está aqui explicando que o espírito sabia que estava subtraindo, mas não quis colocar assim, né? Ele diz que ninguém ia perceber, que não vai fazer falta, não prejudicou ninguém. Sim, pode haver sim o prejuízo. Nós vamos ver numa colocação, num dos trabalhos de transporte realizado
eu agora me fugiu qual é o livro do Chico que tem essa realização desse transporte, nós vamos ver que o espírito que foi buscar determinada coisa que, num grupo de materialização, ele levou o dinheiro, colocou o dinheiro lá no lugar que vendia aquilo que eles foram buscar e trouxe o objeto para a reunião de materialização. Ou seja, ele não prejudicou, ele não roubou do comerciante, ele pagou por aquilo e trouxe para a reunião. Então ele está colocando assim: mas o espírito não quis passar por ter subtraído o que quer que seja. Um objeto não pode ser substituído senão por um outro objeto idêntico, da mesma forma, do mesmo valor. Consequentemente, se o espírito tinha a faculdade de substituir um objeto semelhante ao que tomou, não teria motivos para o tomar. Deveria dar àquele que serve para substituir. Então, se o espírito tinha condições de criar o objeto, e nós vamos ver isso depois lá na frente, os espíritos mais elevados têm condições de criar as coisas, e aí, se ele tivesse essa capacidade, ele não precisava subtrair da onde ele foi pegar, ele simplesmente criava e trazia ali aquele que ele criou. O Kardec continua: é possível trazer flores de um outro planeta? O espírito respondeu: não, isso não é possível a mim. Né? O espírito inferior ali se colocando, e ele está sendo correto, não é possível a mim. Aí o Kardec vira para o Erasto, então ele coloca aqui: a Erasto, ele faz a pergunta para o Erasto: outros espíritos teriam esse poder? O Erasto responde: não, isso não é possível em razão da diferença do meio ambiente. Não é possível se transportar alguma coisa de um orbe para o outro, de um lugar para o outro aqui no planeta Terra, nós vamos ver aqui mais para frente, sem problema nenhum. Não há problema de espaço, não há problema de distância, mas de um orbe para o outro não há condições, por diferença de gravidade, das leis que regem o planeta, da matéria que existe no planeta. Então, como o Erasto coloca aqui, não, isso não é possível em razão da diferença do meio ambiente. E a gente vê umas aberrações aí, né? O espírito transportou não sei o que, trouxe uma flor de Vênus, Júpiter, Marte, sabe? Deus coloca do jeito que quiser, né? Aí a gente está vendo que é falta de conhecimento, falta de estudo, que isso não existe essa possibilidade. Kardec continua: poderias transportar flores de um outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Vamos lembrar que eles estão na França, na Europa, né? O espírito responde: desde o momento, aqui é o espírito respondendo, desde o momento que estejam sobre a terra, eu o posso. Então o espírito que fez o transporte colocou: se for na terra, eu posso transportar, fora da terra não. O Kardec continua perguntando: os objetos que transportastes, poderias fazê-los desaparecer e trazê-los de volta? Ele responde: tão bem quanto os trouxe, posso levá-los à minha vontade. Se ele trouxe, ele pode levar de volta. A produção do fenômeno de transporte causa-vos alguma dificuldade ou embaraço qualquer? Ele responde: não nos causa nenhuma dificuldade quando para isso temos permissão. Tudo que é realizado precisa ter permissão, autorização dos planos mais altos. Poderia nos causar embaraço, né? E muito grande, se quiséssemos produzir esses efeitos sem estarmos para isso autorizados. E aí nós vamos ver aqui outra nota do Erasto. O Erasto coloca: ele não quer admitir sua dificuldade, embora seja real, uma vez que está forçado a fazer uma operação, por assim dizer, material. O que o Erasto está colocando aqui? Sem autorização não é que é difícil, ele não consegue realizar sem autorização, sem que haja uma permissão para que isso aconteça. Imagina a confusão que seria
se os espíritos conseguissem interferir a esse ponto de transporte, de materialização junto ao plano aqui da Terra, sem que para isso houvesse, digamos assim, um propósito, uma autorização, né, que as coisas pudessem acontecer, seria uma bagunça muito grande. Então é o que o Erasto está colocando aqui. Ele não quer admitir a dificuldade, porque a dificuldade é real, extremamente difícil, quase impossível de ser feito. Kardec continua perguntando: quais são as dificuldades que encontrais? Nenhuma outra senão as más disposições fluídicas que podem nos ser contrárias. Kardec pergunta: como transportais o objeto? Prendei-os com as mãos? Responde: não. Nós o envolvemos em nós. Então aí a gente vê de novo que ele não tem conhecimento. Nós já temos no nosso estudo anterior a explicação do Erasto, né, que é uma questão da junção dos fluidos. Mas ele não tem esse conhecimento, então ele acha que ele envolve nele, né? O Erasto vem aqui explicar. Nota de Erasto. Ele não explica claramente sua operação, porque não envolve o objeto com a sua própria personalidade. Mas, como seu fluido pessoal é dilatável, penetrável, expansível, né? Porque ali o perispírito é dilatável, penetrável, expansível, que é o fluido com o qual o desencarnado está ali utilizando. Vamos lembrar que precisa do fluido do espírito desencarnado que vai realizar o transporte, o fluido do médium que está doando, o médium de efeitos físicos que está doando ectoplasma. Esse fluido tem que ser especial, numa abundância maior ainda do que a maioria dos médiuns de efeitos físicos dão, porque é para transporte. E precisa também do fluido vital do médium que está ali sedento. Então é uma conjunção de energia, de fluidos, né, para que possa se realizar o transporte. Então o Erasto coloca aqui: ele não explica claramente sua operação porque não envolve o objeto com a sua própria personalidade, mas, como seu fluido pessoal é dilatável, penetrável e expansível, combina uma parte desse fluido com uma parte de fluido animalizado do médium, né? Dele com o do médium. E é nessa combinação que ele esconde e transporta o objeto motivo do transporte. Não é, pois, justo dizer que envolve nele. Ele não envolve nele, ele vai envolver aquilo que vai ser transportado com essa junção de fluidos do desencarnado e do encarnado, né? Do espírito que pode realizar o transporte com o médium de efeitos físicos que pode realizar o transporte. Kardec pergunta: transportaríeis com a mesma facilidade um objeto de um peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? O espírito responde: o peso não é nada para nós. Transportamos flores porque isso pode ser mais agradável do que um peso volumoso. E aqui a nota do Erasto explicando de novo. É justo, quer dizer, está correto. Pode transportar 100 ou 200 quilos de objetos porque a gravidade que existe para vós, né, para nós aqui encarnados, está anulada para ele, não existe para o espírito desencarnado. Mas, ainda aqui, não se dá conta do que se passa. Ou seja, mesmo assim, ele não sabe o que acontece, ele não entende de que forma acontece. A massa dos fluidos combinados é proporcional à massa dos objetos. Em uma palavra, a força deve estar em razão da resistência, de onde se segue que seu espírito não transporta senão uma flor ou um objeto leve, frequentemente porque não encontra no médium ou nele mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. Por quê? Porque a energia, o ectoplasma que o espírito desencarnado precisa captar com o médium, né, os fluidos que ele precisa ali captar com o médium, e a energia, os fluidos que ele precisa doar, é proporcional à massa do objeto a ser transportado. Ou seja, quanto maior a massa do objeto transportado, maior a quantidade de fluidos para envolver esse objeto. E aí, tanto o médium pode não ter essa capacidade, como o espírito que vai realizar o transporte pode não ter
essa capacidade, porque exige muito. Por isso que é mais fácil objetos menores e objetos leves, né? O Kardec continua perguntando. Algumas vezes há desaparecimento de objetos cuja causa é ignorada. E que seria obra dos espíritos? E a gente vê isso muito espírita que não tem cultura, não leu, não estudou a obra básica como nós estamos estudando aqui. Qualquer coisa ele acha que foi um espírito que sumiu com isso. Tropeçou, foi um espírito que me deu uma rasteira. Quer dizer, tudo é um espírito, não é desatenção dele, não é tá fazendo as coisas pensando em outra, né? O problema nunca é dele, é sempre externo. Isso é falta de conhecimento e de cultura, porque a dificuldade que existe para um transporte é absurda. Então, pode acontecer? Pode. Acontece? Acontece. Mas não nessa frequência e na colocação que a maioria dos espíritas coloca, né? Essa que é a realidade. Então, vamos ver a resposta do espírito e depois a colocação do Erasto, do espírito. Isso acontece muito frequentemente, com mais frequência do que pensais, e poderia ser remediado pedindo ao espírito para trazer de volta o objeto desaparecido. A nota do Erasto. É verdade. Colocado, é verdade, mas algumas vezes o que é transportado é bem transportado, porque tais objetos que não se encontram mais em sua casa frequentemente são levados para muito longe. No entanto, com o deslocamento dos objetos exige quase as mesmas condições fluídicas dos transportes. Não podem ocorrer senão com a ajuda de médiuns dotados de faculdades especiais. Então, é o médium de efeitos físicos, saiba ele ou não, doe ele ou não importa, mas é o médium de efeitos físicos com as características para o transporte, né? Então, não é tão simples assim. Então, não podem ocorrer senão com a ajuda de médiuns dotados de faculdades especiais. Por isso, quando alguma coisa desaparece, há mais probabilidade de que seja o fato de vossa inflexão, né, do vosso descuido, do que o dos espíritos. Dos espíritos terem feito desaparecer. Né? Kardec. Há efeitos que se consideram como sendo fenômenos naturais e que são devidos à ação de certos espíritos? O espírito responde: vossos dias estão repletos desses fatos, que não compreendeis porque não os haveis pensado, e que um pouco de reflexão vos faria ver claramente. Nota do Erasto. Erasto explicando: não atribuais aos espíritos o que é obra da humanidade. Então, nós estamos com uma série de problemas climáticos, nós estamos com uma série de problemas no planeta Terra, que é obra nossa, através dos tempos. Nós estamos encarnando aqui há milênios. Então, se nós estamos aqui indo e vindo há milênios, nós somos herdeiros de nós mesmos em todos os sentidos. Os problemas que existem na Terra existem por nossa culpa, por realizarmos, digamos assim, atentados contra o mineral, vegetal, o animal e o próprio hominal através dos tempos, ou por negligenciarmos, ou por nos colocarmos, apartados, não nos importarmos com aqueles que destroem ou maltratam o planeta, ou por realizarmos ativamente ou indiretamente, somos sim responsáveis por tudo que existe, por tudo que acontece no planeta. Então, não atribuais aos espíritos o que é obra da humanidade, mas crede na sua influência oculta constante, que faz nascer ao vosso derredor 1000 circunstâncias, 1000 incidentes necessários ao cumprimento de vossos atos, de vossa existência. Existe uma influência, existe os espíritos, principalmente aqueles que trabalham junto à natureza, nós já falamos sobre isso aqui no nosso estudo, existe, mas existe a grande responsabilidade na natureza dos nossos atos, daquilo que nós encarnados fazemos ou deixamos de fazer, que a responsabilidade é a mesma. O Kardec. Entre os objetos transportados, há os que podem ser fabricados pelo espírito, quer dizer,
produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos podem impor ao fluido ou ao elemento universal. Então, o que ele está perguntando? Os espíritos têm capacidade de, eles, espíritos, criarem uma cópia, um objeto, né, através de se utilizarem do fluido universal, não precisando pegar, não precisando buscar alguma coisa material? Essa é a pergunta do Kardec. O espírito responde: não por mim, porque não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado pode fazê-lo. E aqui nós estamos vendo que ele está dando uma resposta certa, tanto é que Erasto não faz nenhum comentário. Ele, como um espírito inferior, não tem condições de criar nada, né? de materializar, ou seja, criar alguma coisa. Ele vai buscar e transporta. Ele não tem condições para isso, mas ele diz: só um espírito elevado pode fazer criar alguma coisa. Kardec: como introduzistes esses objetos outro dia, uma vez que o quarto estava fechado? Como é que você passou com um objeto material, se está tudo fechado? Você atravessou uma parede de tijolo, você atravessou uma porta de madeira, como é que você fez isso? Perguntou para o espírito. Filos entrarem comigo, envolvidos, por assim dizer, na minha substância. Quanto a vos dizer mais longamente, isso não é explicável. Quer dizer, ele não sabe. Não é explicado, não. Ele não sabe. Kardec continua: como fizeste para tornar visíveis esses objetos que estavam invisíveis em um instante? Aí o espírito coloca: retirei a matéria que os envolvia. E aí a gente vê como ele não sabe nada, não entende nada, porque não é a matéria. E a gente sabe que é esse fluido que torna o objeto invisível para que ele possa ser transportado, né, através desses fluidos. O Erasto explica aqui, nota de Erasto: não é a matéria propriamente dita que os envolve, mas um fluido tomado metade do perispírito do médium, metade do espírito que opera. Nós já falamos isso aqui, capítulo passado, estudo passado e este, né? Aí nós vamos ver aqui o Kardec perguntando ao Erasto. Olha a pergunta que o Kardec faz, vamos lá. Um objeto pode ser transportado num lugar perfeitamente fechado. Está explicado. Em uma palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que possa penetrar a matéria? O que o Kardec está perguntando? Ele pode dissolver os átomos, né? Ali, desagregar uma matéria para transportá-la e materializá-la de novo em outro lugar, que é isso que o Kardec está perguntando. O espírito pode espiritualizar, tornar aquela matéria densa em uma matéria quintessenciada, como é o caso do espírito, né? Espiritualizar um objeto material, de maneira que possa penetrar a matéria? O Erasto responde: a questão é complexa. Ei, bota complexa nisso. Vamos lá, vamos devagar, vamos ver se a gente consegue aqui entender juntos a resposta do Erasto, porque a resposta não é simples. Para os objetos transportados, o espírito pode torná-los invisíveis, mas não penetráveis. Quer dizer, não muda o contexto da matéria, ele fica só invisível. Não pode romper a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Então ele não desagrega a matéria, ele só torna o objeto invisível. Tornando invisível esse objeto, pode transportá-lo. O espírito pode transportá-lo quando quiser e não se apartar dele, senão no momento conveniente para fazê-lo aparecer. Então ele envolve o objeto com essa junção de energias animalizadas do médium e quintessenciadas do espírito. Essa junção, que é extremamente especial, envolve ali o objeto e com isso o espírito pode transportá-lo e fazer com que ele apareça, ou seja, quando ele tira, né, ele tira essa energia que envolve o objeto aparece no lugar que ele transporta.
né? E não se apartar dele, senão no momento conveniente para fazê-lo aparecer. Então, a hora que ele tira essa energia, que ele se aparta do objeto, o objeto aparece ali no lugar que ele está trazendo. Ocorre de outra forma para aquele que nós compomos. Nós quem? Os espíritos evoluídos. O Erasto, discípulo de Paulo, o Erasto também fez parte dos 70. Vamos lembrar que Jesus tinha os 12 apóstolos com um grupo maior que eles colocavam como 70, né, que acompanhavam Jesus. Perdão, e o Erasto fez parte desses 70 e depois foi ser discípulo de Paulo de Tarso. Perdão. Então é um espírito elevado que ele pode materializar um objeto. Nós vamos ver uma nota aqui do Kardec, nós vamos ver mais para frente aqui no livro dos médiuns, quando nós formos ver o laboratório do mundo invisível, nós vamos estudar essa questão da elaboração que os espíritos elevados podem fazer. Como eles podem criar, né? Perdão. Então vamos continuar aqui. Ocorre de outra forma para aqueles que nós, espíritos elevados, compomos. Como não introduzimos senão os elementos da matéria, e como esses elementos são essencialmente penetráveis, por quê? Porque ele está utilizando a matéria quintessenciada, a matéria com as quais eles trabalham, eles criam através do fluido universal, todos nós estamos mergulhados, e essa matéria que eles criam é uma matéria etérea, uma matéria que é matéria ali no mundo espiritual, não é visível para nós, a não ser que o espírito a torne tangível, né? Faça com que essa matéria fique densa e fique tangível para nós. Então ele está trabalhando com elementos materiais quintessenciados do plano espiritual. Então, como não introduzimos senão os elementos da matéria, e como esses elementos são essencialmente penetráveis, como penetramos nós mesmos e atravessamos os corpos mais condensados com tanta facilidade como os raios solares atravessam as vidraças. Podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto no lugar, por mais fechado que seja, mas é somente nesse caso. No caso dos objetos que eles materializaram. Materializaram ali onde eles querem, porque eles criam no plano espiritual com uma matéria quintessenciada. Eles levam para onde eles quiserem. Se eles acharem pertinente, eles vão densificar e esse objeto vai aparecer, vai ficar materializado. E a gente vê em sessões de materialização, os espíritos elevados, como nós vimos o Erasto explicar no nosso estudo passado, eles colocam os espíritos menos esclarecidos para trabalharem com ele, para realizar as materializações. Por quê? Porque eles estão mais ligados à matéria, estão mais ligados à materialidade da Terra. Então eles criam, e esses espíritos mais densos, ali felizes em poder ajudar e poder trabalhar, eles densificam, eles materializam aqueles objetos. É mais simples o efeito de materialização do que o de transporte, pelas explicações que nós vimos aqui do Erasto. E é interessante que normalmente eles levam de volta. As coisas que são materializadas, dificilmente elas continuam tangíveis para serem guardadas. São pouquíssimos os casos. Normalmente elas desaparecem depois quando termina a sessão mediúnica, a sessão de materialização e por aí vai. E aí a gente vê aqui a nota do Kardec, que nós vamos ver mais para frente, o laboratório do mundo invisível. Então nós terminamos um capítulo complexo, né, que é a manifestação físicas espontâneas. E no nosso próximo estudo, o capítulo 6, nós vamos ver manifestações visuais.